Hoje a gente vai começar a falar sobre fisiologia vegetal. A fisiologia é a área que estuda o funcionamento dos sistemas que fazem parte dos indivíduos. Isso existe tanto para animais, para os seres humanos, quanto para as plantas. Então, fisiologia é uma área específica da biologia que vai estudar um pouquinho do funcionamento. Hoje a gente vai começar a entender o que é, a fisiologia e quais são as características importantes dela. Vamos lá? Bem, fisiologia vegetal. Deixa eu apresentar aqui que fica mais fácil. Bem, a fisiologia vegetal, então, vai estudar o funcionamento do organismo, então, como que os sistemas funcionam, estão relacionados à nutrição, crescimento e à ação de hormônios. A ação de hormônios é a parte que a gente mais vai falar, inclusive, tá? Bem, a nutrição vegetal está relacionada aos elementos químicos necessários para o desenvolvimento de uma planta. Esses elementos, eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. E os macronutrientes, então, são necessários em quantidades altíssimas e os micronutrientes em quantidades muito pequenas. Aqui a gente consegue ver na tabela quais são esses macro e micronutrientes. Então, os macronutrientes estão relacionados normalmente às estruturas da planta, então as moléculas que vão formar a planta, que vão formar a célula, que vão formar a clorofila, que estão relacionadas àquelas características necessárias aos funcionamentos. Os micronutrientes, eles são coadjuvantes ou ajudantes nesses processos, por isso até a necessidade deles em menor quantidade. Então, eles vão atuar principalmente no funcionamento das enzimas, que são proteínas relacionadas ao processo de funcionamento e de aceleração do funcionamento do corpo de uma planta, tá? A gente também tem uma série de enzimas, inclusive, e o funcionamento é muito semelhante. Quando a gente tem um solo deficiente nesses nutrientes, existem várias técnicas que podem auxiliar na reposição e na correção da qualidade desse solo, tá? A gente tem duas aqui, que é a adubação orgânica e a adubação química. Então, consiste, no caso da adubação orgânica, do reaproveitamento de restos de alimentos, de animais, de fezes, na decomposição natural realizada por fungos e bactérias. Normalmente, essa adubação orgânica é mais fácil de se fazer em ambientes abertos, com bastante espaço, porque o processo de decomposição ele é mais complicado de lidar, por exemplo, dentro de uma casa. Então, é um tipo de adubação menos comum em ambientes menores, fechados e residenciais. A adubação química, ela tem, na verdade, a adição, desses nutrientes através de material químico produzido em grandes empresas, em laboratórios, que tendem a suprir a falta desses nutrientes. É muito comum eles fazerem adubação química e orgânica em conjunto, para aqueles ambientes que são sustentáveis e mais corretos. E no caso da adubação química, relacionados principalmente à reposição de nitrogênio, que é um elemento fundamental no desenvolvimento da planta. A adubação, obviamente, excessiva, tanto orgânica quanto química, mas principalmente a química, pode causar uma série de contaminações ao ambiente e prejudicar o desenvolvimento dos animais e até da saúde humana. Então, ela tem que ser usada com muita restrição, apesar de ser um fator importante atualmente, tá? Bem, vamos seguindo. Feita essa correção do solo, as plantas precisam ser capazes de absorver esses nutrientes. Esses elementos, eles são especificamente absorvidos pela raiz. Então, é o que a gente chama de seiva bruta, ou inorgânica, tá? A absorção, então, da água e desses elementos é feita no sentido da raiz para as folhas, na região que a gente chama de zona pilífera, que é onde a gente tem o acúmulo, então, de pelos absorventes. E ela pode ser feita de duas formas, tá? Sempre através do xilema, mas simplasto, ou seja, por dentro das células. As células vegetais, elas não têm espaços entre si em grande parte de seus tecidos. Então, para que esses nutrientes consigam passar, eles literalmente têm que atravessar as células para conseguir caminhar até o seu destino. E esse movimento que eles fazem é chamado de simplasto. Nas regiões em que as células têm espaços entre elas, eles fazem um movimento chamado de apoplasto, que é o movimento desses nutrientes por fora dessas células, tá? A gente tem também uma outra estrutura chamada de estrias de Caspary, que é feita pelo tecido chamado de Suber, que vocês viram anteriormente. Nesse caso, ocorre a seleção dos sais minerais que entram no xilema e ele regula a quantidade de água que pode entrar. As estrias de Caspary, elas são importantes no processo de absorção de água e de nutrientes e no funcionamento do xilema. E ela principalmente vai estar concentrada na raiz, obviamente,
e pode ser encontrada até uma parte do caule, beleza? Bem, existe uma dúvida, digamos assim, de como que as plantas de fato fazem a absorção e principalmente como que elas conduzem a água e os sais minerais que elas absorvem. Nesse caso, a gente sempre relembra, digamos assim, algumas teorias que tentam explicar um pouquinho como isso pode acontecer. Uma das teorias é chamada de pressão positiva da raiz, que não explica exatamente o processo, porque nem todas as plantas têm essas características, mas segundo essa teoria, o transporte pode ser feito de forma ativa para dentro do xilema e a água pode penetrar do solo para o xilema através de um processo conhecido como osmose, tá? Mas, como eu disse, nem toda planta tem essas características, então é uma explicação, mas ela não está em definitivo porque não explica para as plantas que não possuem a capacidade de usar a osmose ou o transporte ativo, tá? Existe uma outra teoria que é chamada de capilaridade, que também não explica tudo, mas que é usada para tentar compreender um pouco do processo. Nessa segunda teoria, as moléculas de água são capazes de subir de forma espontânea através de um tubo que fica dentro dela, que é um tubo dentro do xilema, e ocorre a adesão entre as moléculas de água e esse tubo. Então, eles acreditam que as moléculas de água elas são atraídas, literalmente, por esse tubo interno que a planta tem, e que por isso elas conseguem absorver a água, né, através de ligações de pontos de hidrogênio. A água sobe até forçar, então, essa adesão e conseguir controlar a quantidade de baixo para cima através da diferença de concentração. Então, eles acreditam que a água vai aderindo a esse tubo por uma atração química, formando ligações de hidrogênio e, por diferença de concentração, ela consegue subir. O problema é que a gente sabe que a água só consegue alcançar, através desse processo, meio metro de altura. E se a gente pensar que a gente tem árvores de 30 metros, isso de fato não vai explicar o processo, beleza? Bem, a teoria então mais aceita é essa terceira aqui, que é chamada de teoria da tensão-coesão, que é chamada de teoria de Dickson também. E ela explica, né, através da diferença de concentração da água que tem dentro da planta, o movimento da água e dos sais minerais. Ela acredita que ocorre mais ou menos essa sequência aqui. A transpiração foliar, então a planta vai transpirar aqui nas folhas, a pressão dentro do xilema diminui, a água começa a se movimentar no sentido do caule para as folhas, porque a água já está dentro da planta, é uma água acumulada. A pressão dentro do xilema, do caule especificamente, que é o movimento que a água está fazendo, vai diminuir. E a água, então, vai ser puxada, literalmente, da raiz até chegar no caule, que está sofrendo, então, uma diminuição dessa pressão. A coesão, ou seja, a ligação entre as moléculas de água e a tensão que ocorre por diferença de concentração nessa coluna de água formada dentro do xilema, permite a subida da água da raiz até as folhas. Essa é a teoria mais aceita, a gente não sabe até quando, mas é a mais coerente para explicar como que uma planta de 30 a 40 metros de altura consegue levar água e sais minerais para cima. Bem, nossa primeira aula vai se encerrar aqui. A gente falou um pouquinho sobre os nutrientes que são necessários para a planta, como corrigir isso através da adubação e como que ela faz para conseguir transportar esses nutrientes que ela absorve da raiz para o restante do seu corpo, digamos assim, da sua estrutura, beleza?